Nos arredores da cidade, um grito estridente foi ouvido. Evangeline, vestida com uma armadura, questionou ao protagonista: o que foi isso? Não fique tão emocionada, minha jovem. Essa é a armadura que escolhi para você depois de horas considerando seus pontos fortes. Não é isso. Essa armadura é feia demais, falou Evangeline enquanto Lucas ria freneticamente de canto. Sua moleca, que rude da sua parte. Você poderia ao menos dizer que ela parece um pouco estranha. Foi explicado que essa armadura era fruto de pesquisas envolvendo fragmentos de golems de armadura. Foram usadas peças coletadas do estágio 3 para fabricá-la, uma armadura de golem de rank SSR. Ela possui nível 34 com defesa de 70 a 80, adiciona 25 ao atributo de estamina e tem como status adicionar uma camada de defesa física e resistência mágica ao usuário de 5% a cada peça de golem utilizada, mas diminuiria o movimento e a velocidade de ataque em 2% para cada peça. Claro que para um bônus tão robusto teria que haver alguma penalidade severa. Entretanto, com o traço imparável de Evangeline, isso não seria um problema. Esse traço tem como condição ignorar qualquer efeito que tire sua mobilidade, o que é muito roubado. Graças a isso, ela só vai obter uma penalidade de velocidade de ataque, mas em contrapartida seu aumento de resistência mágica e defesa física vai subir assustadoramente. Essa é a melhor armadura de nível mediano que Evangeline poderia obter. O protagonista pensava que um tanque da vanguarda deve sempre ser confiável e ter uma aparência como essa. E morreu. O que morreu, jovem? A minha fantasia de ganhar a minha primeira armadura. Você a matou completamente. Ei, sua pirralha, não procure por uma armadura bonita. Lembre que o importante aqui é a resistência, se tratando de uma armadura. Eu sei, respondeu Evangeline, e continuou. A tendência das armaduras dos cavaleiros nos últimos tempos tem se mostrado cada vez mais estilizada. Eles vestem armaduras brilhantes e têm também capacetes muito legais. É uma verdadeira pena. Você pode me prometer uma coisa, senhor? Prometer o quê? Se eu vestir uma armadura diferente no futuro, por favor, escolha algo bem bonito para mim. Ele sorriu, pensando que mais à frente na história, a armadura final que ela ganharia seria realmente bonita, a famosa neve branca. De fato, a imagem de ver ela vestindo foi até usada como a imagem promocional desse jogo. Sim, claro, eu prometo. Mas, por enquanto, você precisa derrotar os vampiros, então seja paciente e vista essa por enquanto. Falando sério, eu vou acabar com todos esses malditos vampiros que estão no meu caminho para obter uma armadura brilhante. Evangeline socou Lucas, que tentava se conter de tanto rir, enquanto Demian segurava o riso ao fundo. Muito bem, vamos ter um jantar esta noite. Vamos nos encontrar para discutir com todos sobre as estratégias para essa batalha defensiva. Então, vamos dar uma pausa e nos reunir na mansão do Lorde às 6. Algum tempo depois, o protagonista e Aider estavam parados à frente da mansão quando alguém chegou caminhando. O protagonista se virou e viu Júpiter com mais alguns rapazes. Júpiter? O que te traz por aqui? Vossa Alteza, você se lembra do que eu havia dito anteriormente? Que eu iria espalhar rumores ao redor do continente, não é? Sim, me recordo. Eu comentei que esse fronte de batalha paga generosamente. Eu disse que iria espalhar essas palavras em todos os bares por aí. O protagonista se lembrou que Júpiter passou algum tempo na guilda bebendo e ele acabou a encontrando por lá quase desmaiada. Ela espalhava esses comentários entre os mercenários de todo o continente, dizendo que o príncipe que comandava as linhas de defesa era bom em gastar dinheiro. O protagonista não sabia se ela estava mesmo trabalhando ou só queria beber, mas ao perguntar para ela, Júpiter comentou que isso teria um impacto positivo para a oferta e demanda de trabalhos na região. Júpiter então comentou: 4 dos meus colegas mercenários vieram para cá depois de ouvir sobre esse rumor. Eram 5 pessoas, incluindo Júpiter, o que os tornava exatamente um grupo completo. E como nome para o grupo, pensei em algo como Velhos Caçadores. O que acha? Essas pessoas têm grande experiência em batalhas, estiveram presentes em frontes de guerra tão infernais como esse. Acredito que serão de ótimo uso para a infantaria. Júpiter,
o fluxo de sua magia não foi curado completamente. Não posso permitir que você lute. Vossa Alteza, eu ouvi dizer que os inimigos dessa vez serão uma onda de vampiros. Você deve saber bem que precisará utilizar a maior quantidade de magos habilidosos que tiver, não é? Não se preocupe comigo, eu sou uma mercenária. Não sou estúpido o suficiente para usar magias a ponto de queimar meu próprio corpo. Por favor, dê uma chance para esta velha senhora te servir novamente. Peço que me dê uma chance para provar que ainda sou uma humana útil. O protagonista ficou em silêncio por um tempo, pensando no peso dessas palavras, e então respondeu: irei dizer para que preparem mais 5 refeições para servi-los. Vamos entrar. Logo teremos uma refeição para discutirmos, assim como uma reunião de estratégia. Algum tempo depois, na sala de jantar da mansão do Lorde da Fronteira. Todos haviam se reunido. Juju olhou de relance e viu Júpiter ali, que também notou sua presença. Elas desviaram seus olhares logo após terem se encarado. Então, o protagonista começou a falar: então todos vocês estão aqui. Originalmente, eu queria ter comido algo com vocês antes da reunião, mas já que todos vieram com antecedência, vamos começar a falar e comer depois, está bem? Ah, é claro, talvez vocês acabem perdendo o apetite. O dia que eu perder meu apetite o mundo vai estar caindo em ruínas. Ha ha ha. Falou Evangeline enquanto ria freneticamente. Lucas consentiu sabendo que guerreiros têm mesmo essa fama. O protagonista pensava que eles poderiam pelo menos fingir um pouco. Então, antes do chefe trazer os aperitivos, irei trazer a vocês as informações relativas a essa batalha defensiva. Ele começou a riscar o quadro enquanto continuava a falar. A informação mais importante é sobre o monstro-chefe desse campo de batalha, o rei vampiro Celendion. Esse carinha fofinho tem umas malditas 1000 vidas, ele passa um gato por meras 333 vezes. Após terminar essas palavras, o sorriso no rosto de Evangeline se desfez arrasadoramente. Ela demonstrou uma certa preocupação crescente preenchendo o ambiente. Enquanto isso, o protagonista pensou que era o motivo dele achar que ela poderia acabar perdendo o apetite. Então isso quer dizer que temos que matar ele, esse poderoso vampiro, cerca de 1000 vezes? Pensando dessa forma, parece que será difícil matá-lo mesmo que seja uma única vez. É claro que isso é praticamente impossível matar esse maldito 1000 vezes, e é por esse motivo que nós vamos encontrar uma outra saída. É explicado que os vampiros são monstros que usam o vampirismo para tomar o direito à vida dos outros e usar ela por si mesmos. O rei é quem está no topo da raça dos vampiros, e todas as vidas de seus soldados são como sua própria vida. No passado, por um motivo desconhecido, as tropas de Celendion foram praticamente aniquiladas. Ele disse essas palavras sem saber o real motivo por aquilo ter acontecido, mas mesmo na situação onde todos seus subordinados vampiros estavam mortos, Celendion ainda não abandonou seus homens. Essa é a obrigação de um nobre, porque é ele que reina, ele é responsável pela vida de todos seus subordinados. Celendion dividiu sua poderosa vitalidade em cerca de 1000 pedaços, e distribuiu ela entre 1000 de seus subordinados para revivê-los. As vidas de Celendion estão divididas entre todas as tropas de sua legião, é um por todos e todos por um, isso é a armada vampírica. Esses milhares de fortes vampiros que vamos invadir dessa vez, antes de incinerarmos cada único gol, não vamos ser capazes de matar Celendion. Por isso ele é conhecido como imortal, um maldito impossível de se matar. Dito isso, em outras palavras, isso significa que não precisamos encarar Celendion diretamente, e vamos usar a tática que eu preparei, nós vamos isolar e imobilizar Celendion. Nesse meio tempo, o restante dos soldados vai aniquilar toda a armada vampírica, e por fim daremos cabo do próprio rei vampiro que vai ter sido deixado sozinho, e a batalha acabará ali. Esse vai ser o fluxo de batalha que devemos tomar. E então, em seguida, vou ensinar a vocês como vamos derrotar esses carinhas. Vou ensinar a todos detalhadamente as estratégias para lidar com cada categoria deles, então prestem bastante atenção e mantenham esse conhecimento fresco em suas mentes. Era a hora de uma verdadeira lição sobre a proteção do Império, ensinada pelo próprio professor Retrotaku. Ele continuou dizendo: vocês precisam enraizar esse conhecimento em seu íntimo, a ponto de que ele se tornará parte de suas próprias almas. Espero que eu tenha sido bem claro aqui.
Sênior! Falou Evangeline enquanto erguia a mão. Sim, estudante Evangeline, você tem alguma pergunta antes da nossa aula? Será que poderíamos ter a aula depois de comermos algo? Você está falando sério? Segure um pouco a fome. O quê? Mas eu acho que vou mesmo acabar perdendo meu apetite. Você disse que iríamos comer antes de começar a conversar. Para de bobeira, a comida não é o problema agora. O futuro da humanidade depende dessa batalha. E assim, a aula estratégica de como lidar com os vampiros acabou, após 3 horas de uma longa explicação detalhada. Todos ali já pareciam ter seus apetites completamente drenados, quando Demian quebrou o silêncio. Nós seremos mesmo capazes de lidar com isso? Eles são todos monstros mais fortes do que qualquer coisa que já enfrentamos antes. O protagonista sabia que Celendion era um maldito muito forte, mas daquela vez, eles se encontraram na masmorra, onde é seu lar, e dessa vez eles lutariam em seus lares, dessa vez como quinto estágio, e seu estado será ajustado de acordo. Ele sofrerá de acordo e poderá ser alcançado. Eu gostaria de que todos vocês pensassem em todas as batalhas que vocês já travaram até agora. Se ele perder seu poder, e nós conseguirmos aumentar o nosso, podemos ser capazes de alcançá-lo, não tenham dúvida disso. Todas as batalhas anteriores foram ridiculamente difíceis e próximas ao impossível, mas fomos capazes de lidar com elas. Será da mesma forma dessa vez. Ash estava confiante de que sua estratégia seria capaz de zerar um estágio como esse, mas ele se questionava se poderia manter todos que estavam ali vivos. Ele não estava confiante a ponto de poder acreditar nisso. Ele se recordou do final que aguardava no último momento daquele jogo, onde Lucas estava sozinho diante do cadáver de seus inimigos, e até mesmo de seus aliados, mas ele não queria considerar que isso aconteceria novamente. Ele precisava tornar o final desse jogo diferente, para que não acabasse sacrificando tantas vidas em vão. Ele não iria permitir que Lucas estivesse sozinho no fim, ele salvaria todos que pudessem ser salvos. Nós ainda temos 9 dias até que o início desse estágio comece. Já que a estratégia foi divulgada, espero que todos vocês treinem de acordo. Então comam bem, todos vocês, preciso que deem o máximo de si a partir de amanhã. Enquanto isso, em algum outro lugar, 2 pessoas com orelhas pontudas, um mordomo e uma empregada, assistiam alguém pendurado à sua frente. 6 dias atrás, no 10º distrito subterrâneo, uma mansão abrasadora no Reino do Lago, essas 2 entidades assistiam essa pessoa pendurada. O homem então falou: Você está tentando morrer novamente, meu lorde? Eu até tentei. Funcionou um pouco pelo menos dessa vez? Infelizmente foi o mesmo de sempre. Você já poderia descer? Sim, Alpha. Eles o ajudaram a descer da corda que amarrava seu pescoço e então continuaram a dizer: Não tem uma outra forma? Já está se tornando cansativo te descer daí todas as manhãs. Eu não tentei algo diferente da última vez? Ter que limpar aquilo foi bem problemático. E se eu fizesse aquilo no banheiro? Então teremos que apenas limpar o banheiro. Entendo. E qual dessas formas é a mais fácil para vocês? Tenho que dizer, a tentativa de morrer por fome deve ser a mais fácil para todos. Não há nada para termos que limpar e nós não precisamos preparar nenhuma refeição. Beta fez alguns sinais e Alpha interpretou dizendo: De acordo com Beta, a mais complicada de todas foi quando você decidiu pular. Ela não conseguia limpar os pisos todos os dias, então essa foi particularmente a mais difícil de todas. Entendo. O próprio Celendion tentava se matar todos os dias. Ele falhava em cada uma de suas tentativas, por culpa de suas habilidades regenerativas monstruosas e também porque sua vida estava ligada a toda a sua legião. Suas tentativas continuavam a ser fúteis. Quanto tempo vai levar até que eu consiga encerrar essa minha vida problemática? Ter que ser forçado a viver uma vida que eu não posso nem mesmo escolher encerrar, isso é verdadeiramente agonizante. Para obter a imortalidade, as pessoas do Reino do Lago acabaram se tornando algo de dar pena depois de algumas décadas, mas como alguém que já era imortal estar nesse lugar acaba se tornando uma verdadeira agonia. A ironia nisso tudo parece incrível. Isso é porque eu nunca quis me tornar imortal, eu imaginei que poderia obter meu descanso eterno.
Mas já que o rei pode me ressuscitar com sua vontade, já fazem mais de 500 anos. Vocês acham que poderei morrer dessa vez? Você está falando sobre essa expedição? Você acha mesmo que esses humanos deveriam ser um desafio para nós? Além do mais, você tem aumentado sua força por um longo período, apenas para essa grande expedição. Mesmo sabendo de seu desejo por morrer, me desculpem dizer isso, mas temo que será difícil morrer dessa vez também. Peço que continue a ser nosso Lorde Imortal por toda a eternidade. Mas dessa vez, nossos oponentes definitivamente não são seus humanos medianos. Celendion tinha certeza de que aquele chamado Ash era um humano. Ele havia olhado fundo nos olhos e ele foi capaz de espalhar um tremendo ódio apenas em dizer suas palavras. Ele se assemelha àquelas pessoas, aqueles que foram capazes de me matar há muito tempo atrás. Ash é parecido com eles. Quando foi que meu coração palpitou assim? Não consigo me lembrar. Talvez dessa vez eu realmente consiga. Deixe esse seu pescoço limpo e apenas tente escalar o meu forte. Então eu te prometo que encerrarei essa sua vida patética. Seria esse homem capaz de dar um fim à minha vida? As portas do saguão se abriram, e então o mordomo falou. Suas tropas estão te aguardando, meu lorde. Vamos indo, nós esperamos o seu comando. Certo. Celendion caminhou pensativo. Já fazem 500 anos desde que eu fui submerso no Reino do Lago. Durante aquele tempo, eu tenho usado os pesadelos para aumentar o tamanho da minha legião. Centenas de vampiros e ghouls que estavam sob o comando de outro lorde, eu acordei a todos usando os pesadelos e juntei eles às minhas forças. E minhas tropas cresceram sem cessar, mas a força principal de que Celendion mais confiava eram os 1000 membros de elite que compartilhavam sua própria vida. Nós estávamos à sua espera, meu lorde. Dê-nos suas ordens para essa expedição. Definitivamente já faz um longo tempo desde que nós fomos até a superfície. E qual será a nossa rota? Iremos atravessar o portão principal do Reino do Lago? Sim, mas tem algo que está me preocupando. A Sem Nome está atualmente bloqueando o portão principal. Celendion pensou nessas palavras e sussurrou. Múmium. Ela sozinha por muito tempo bloqueou os monstros desse inferno, e ela era a única oponente que ainda continuava de pé no Reino do Lago, aquela mulher que praticava a arte da obrigação da nobreza. Ela já nos proporcionou boas lutas por um longo tempo, sem cair nem mesmo uma única vez. Mas por qual motivo? Seria melhor se ela deixasse seus colegas terem um descanso pacífico. Entretanto, a Sem Nome está lentamente chegando ao seu limite. Desde os últimos 500 anos, ela segurou as ondas de pesadelo por conta própria, mas recentemente ela tem se excedido. Ela não será capaz de nos parar dessa vez. Sem falar nas 1000 tropas principais, nossa legião já está pronta. Eles estão todos esperando no hall central da Praça Norte. Em breve, eles irão acordar para atacar a Sem Nome, e enquanto eles nos comprarem tempo. Sim, a força principal irá passar pelos portões e seguir rumo às cidades humanas. As outras legiões já estão prontas também? É embaraçoso dizer isso, mas sim, nós abandonamos as tropas que foram usadas como isca, e apenas pequenas facções da força principal foram capazes de avançar através do Reino do Lago. Não foi apenas pela Sem Nome, incontáveis monstros teriam atacado a civilização humana a esse ponto. Então, a raça humana já deveria ter sido exterminada. Entendo, para que a raça humana seja exterminada, não há necessidade de sacrificar tantos monstros. Nós podemos fazer isso com apenas 1000. E qual era o sentido de usar tantas cartas fortes? 10 vampiros, 1000 ghouls, com eles não havia necessidade de trazer todo o inferno à superfície. Então vamos começar. Eu estive esperando para sentir o cheiro do ar da superfície por um longo período. Enquanto isso, nos portões do Reino do Lago, diversos ghouls estavam reunidos e cortes luminosos rachavam as profundas escuridões que os cercavam, dilacerando seus corpos em fragmentos. Seu maldito traidor, matem ela, exterminem seu corpo e suguem todo o seu sangue. Todos vocês enfrentarão as consequências de seus pecados neste mundo. Disse Sem Nome enquanto segurava sua espada emanando uma poderosa energia.
Cada corte de sua espada dizimava centenas de monstros que avançavam em sua direção. Quem se atreve a ir até o mundo exterior? Demônios devem permanecer no reino do lago, seus malditos monstros. Celendion assistia àquele espetáculo enquanto dizia, é uma das poucas armas na existência que poderiam realmente acabar com minha vida. É realmente muito exuberante. Uma das formas que Celendion desejava encerrar sua vida era em combate com Sem Nome, mas mesmo que alguém morresse nas mãos de Mumiong, o rei sempre iria ressuscitá-lo. Mesmo que o rei nunca se importou em como os membros de sua legião morreriam, ele sempre os preveniu da morte que trazia Mumiong. Foi quando Sem Nome percebeu a movimentação do rei vampiro. Celendion! Onde você pensa que está indo, seu maldito vampiro? É claro que eu estou indo até a superfície, grande e nobre guerreira. Não tente carregar os pecados do inferno por conta própria por tanto tempo, em pouco tempo você irá vestir os pesadelos e será tragada para o nosso mundo. Pare, Celendion. Se você sair... Mumiong parou sua fala ao ver que dezenas de ghouls se lançavam em sua direção, prontos para atacá-la. Na entrada do Reino do Lago, um silêncio perambulava fortemente naquele lugar. O ar aqui fora é realmente ótimo. O rei vampiro deu alguns passos em uma pequena escada e se sentou em seu trono. Muito bem, agora iremos destruir todo esse mundo. Sentado em seu trono, eles marcharam adiante ao encontro da cidade-fortaleza, cercados por milhares de ghouls, prontos para o embate. Estágio 5, 4 dias e 3 horas até o início. De volta à cidade, no Templo da Encruzilhada. Vossa Alteza? O que você está fazendo aqui a essa hora? Acho que todos vêm ao templo por razões distintas, mas no fim, acredito que sempre é pelo mesmo propósito, rezar pela salvação de nosso futuro. Retrotaku não era alguém religioso, mas mesmo assim ele gostaria de rezar por salvação. Ele gostaria de vencer a próxima batalha defensiva, ele gostaria de ter ao menos uma pessoa a mais que pudesse sobreviver ao inferno que o cercava. A sacerdotisa olhou surpresa para um saco de moedas à sua frente, e então questionou. Não estou vendo ninguém que precise de cura no momento, então por que você trouxe essa oferta? Santa, não, Marguerita, antes você nos disse que essa seria uma cruzada santa. Para que fosse possível proteger os humanos, a luta contra os monstros deveria se tornar um dever sagrado. Eu tenho um pedido, por favor, não negligencie essa batalha santa e lute com suas próprias forças. As condições para recrutar a Santa Marguerita eram usar o templo e fornecer oferendas frequentemente, conquistar uma certa quantidade de oferendas. Ele havia conquistado essa quantidade com essa última doação. Mas eu sou apenas uma garota do interior que sabe como curar as pessoas, eu não tenho poderes para lutar contra o mal. Então, por que você? Marguerita, ao invés de curar as pessoas que se machucaram, seria mais efetivo prevenir que essas pessoas acabassem machucadas em primeiro lugar. Isso pode acontecer se você estiver conosco. Nos empreste a sua força, Marguerita, nós precisamos de seus poderes divinos. Ele pensava que, com as habilidades especializadas de cura e escudos, ela era a curandeira mais forte desse jogo, um papel crucial para um herói sem ranking, a Santa Marguerita. O que você precisa que eu faça? E agora, finalmente, o protagonista poderia colocá-la nas linhas de frente. Quarta área, o Grande Parque. Na manhã do segundo dia, antes de iniciar o estágio, eu vim até o Reino do Lago com todos os 4 grupos sob o meu comando. Na última semana que se passou, nós limpamos todas as masmorras da quarta área. As masmorras estavam repletas de ghouls e sanguinários caídos, e também havia um vampiro como monstro-chefe em cada uma delas. Todos os membros dos grupos agora têm experiência suficiente em lidar com os da espécie sanguínea. Em particular, o esquadrão de mercenários de Dion, onde todos são rank N, cresceu de forma notável. Os velhos caçadores, o grupo que teve uma nova adição ao meu comando de antigos mercenários, se adequou rapidamente para lidar com os monstros de forma habilidosa. Como já eram veteranos, têm muita experiência em batalhas, e por isso, não foi um grande problema. Agora, de todas as masmorras do Reino do Lago, finalmente limpamos todos os setores da quarta área.
disse o protagonista enquanto pensava que eles conseguiram limpar tudo aquilo com até certa facilidade. Eles haviam conseguido crescer e se fortalecer ao máximo para as batalhas que viriam. Todos os equipamentos estavam alocados na muralha, e todas as armadilhas e artefatos também haviam sido instalados. Eles precisavam fazer de tudo para conseguir sobreviver e limpar aquele estágio. Foi quando a mensagem do sistema veio à mente do protagonista: eventos escuros não ocorrerão nesse estágio. Esta é a dificuldade máxima aplicável. Uma dificuldade maior que essa não pode ser aplicada. A batalha defensiva será em 2 dias. Descansem bem até lá. Bom trabalho. Agora, vamos voltar. Fim da exploração livre. Por favor, cheque os itens adquiridos no inventário. Grupo principal: Ash level 36, Lucas level 41, Júnior level 39, Demian level 38, Evangeline level 41. Subgrupo 1: Godbug level 33, Goda level 38, Skull level 30, Ologir level 33, Burnout level 29. Subgrupo 2: Hulk level 25, Dion level 27, Ayla level 26, Essen level 25, Shay level 25. Subgrupo 3: Free level 31, Júpiter level 42, Sentence level 30, Violet level 30, e Enis level 32. O protagonista encarou fixamente os 20 nomes de seus grupos, um a um, pois não sabia quantas pessoas restariam da próxima vez que ele abrisse a janela do sistema. O único pensamento que vinha à mente era: vivam! Sobrevivam! Estágio 5, na noite faltando um dia para a batalha. No acampamento cidade abaixo da encruzilhada, nos dormitórios do esquadrão de Dion, nós tivemos nossa oportunidade. Até agora, não recebemos tratamento justo. Sempre foram usadas regras para que fossemos usados e descartados como bucha de canhão. Desde que eles haviam chegado nesse fronte de batalha, esses 5 passaram por diversas dificuldades lutando como mercenários. Desde o começo, eles foram lançados em todo tipo de missões perigosas, apenas porque lhes faltavam talentos e habilidades grandiosas. Foram colocados nas tarefas mais complicadas, mas o príncipe Ash reconheceu o verdadeiro valor dessas pessoas. Ash era diferente. Ele não apenas lhes deu uma oportunidade, mas também reconheceu seu verdadeiro potencial. Ele não economizou investimento em seu grupo, providenciando boa armadura e caras espadas de prata. Sem falar no tratamento que receberam por estarem em um grupo do próprio príncipe, eles obtiveram o melhor que poderiam encontrar nesse fronte. Dion já havia colocado toda a sua lealdade em Ash. Precisamos mostrar a Vossa Alteza, durante essa batalha defensiva, o quão bem podemos lutar. Essa é uma oportunidade importante. Nós subiremos de rank desta vez de novo. Subir de rank? Sim, nós vamos conseguir nos orgulhar disso. Vamos falar sobre nossas aspirações. O que vocês farão com o dinheiro que fizerem? Se eu tiver sucesso, vou guardar algum dinheiro para abrir um mercado. É meu sonho começar um negócio próprio. Quanto a mim, vou guardar algum dinheiro para meu casamento. Meu garoto está me esperando na nossa cidade natal. Eu quero enviar uma quantia generosa de dinheiro aos meus pais. Nunca fui capaz de fazer algo especial por eles. Eu irei matricular meu irmão mais novo em uma escola de magia. Quando ele crescer o suficiente, pode me sustentar, não acham? Dion, e você? Ah, eu? Bem, acho que o meu é bem lamentável se comparado com seus sonhos. No meu primeiro dia como mercenário, não consegui resistir à soberba, então a primeira coisa que fiz foi beber, mas era algo muito caro. Tinha uma garrafa cara de uísque que eu não fui capaz de beber. Não é tão caro assim, mas não consegui comprá-la porque considerava meu sonho precioso demais. Mas, se eu conseguir o dinheiro, irei beber ao menos uma garrafa daquela na semana que vem. Qual é, Dion? Suas ambições são pequenas demais. Pelo menos beba uma garrafa dessas por dia. Seus malditos, então vou me tornar um alcoólatra. De qualquer forma, nós vamos dar o nosso melhor nessa batalha. Tenho certeza de que seremos capazes de impressionar até mesmo Vossa Alteza. A lenda do esquadrão de mercenários de Dion se iniciará aqui. Pela minha loja.
Pelo meu casamento. Pelos meus pais. Pelo meu irmão. Apenas esperem. Enquanto isso, na casa lateral da mansão do Lorde da Fronteira, no quarto do Esquadrão das Sombras. Vamos mesmo ficar descansando hoje? Não precisamos ir até uma masmorra? Sim, Vossa Alteza disse para tirarmos o dia inteiro de folga hoje. Isso é incrível, é realmente ótimo. Eu amo muito estar nessa cama. Ela se perguntava se poderia mesmo deixar as crianças livres assim, mas Bodbug decidiu deixá-los se divertirem. Já fazia um tempo desde que passaram o dia descansando confortavelmente de propósito. Todos os 3 arqueiros estavam muito animados. Ela então pensou, a propósito, aonde Godan foi? Do lado de fora. Não se preocupe, irei proteger você. Sim, se isso me for possível, eu farei. Godan? Bodbug? O que você está fazendo aqui fora? Estava apenas tomando um pouco de ar, mas e você? O que está fazendo, Godan? E com quem estava conversando? Conversando? Do que está falando? Estava apenas balbuciando comigo mesmo. O que vocês dois estão fazendo? Será que tem algo para comer por aqui? Algo para comer? Eu também quero um pouco. Parece que todos estão com fome, não é? Será que deveríamos ir assaltar a cozinha de Vossa Alteza? É isso aí. Você é um gênio, Godan. Eu concordo. Eu quero um pouco de suco. Eu quero comer alguma fruta doce. Vou trazer alguns biscoitos de lá também. O que será que foi isso? Vamos, Bodbug, você deveria comer algo também. Ah, sim, é claro. Amanhã será um dia longo, devemos comer bem e descansar hoje. Bodbug correu ao encontro de seu grupo de elfos a caminho da cozinha da mansão do Lorde. Enquanto isso, no templo da cidade, no quarto de Demian, ele praticava repetidamente com suas armas a posição de mira. Eu poderia ser um pouco mais rápido, talvez eu devesse pedir alguma ajuda do príncipe sobre isso. Demian começou a se sentir um pouco tonto, talvez como resultado de ter treinado o dia inteiro o manuseio da arma. Ele pensou que deveria tomar um pouco de ar fresco. Ao sair de seu quarto, ficou surpreso ao se deparar com a sacerdotisa Marguerita rezando ajoelhada. Eu gostaria de ser fiel à missão que me foi dada. O que eu deveria fazer agora? Por favor, me responda. Demian ficou intrigado com as perguntas que a sacerdotisa continuava a fazer. Na pensão de In, em um dos quartos, uma luz brilhava intensamente através das brechas da porta, e uma tosse incessante podia ser ouvida. Juju pensava que faltava apenas um pouco até que aquela técnica pudesse ser dela. Isso não é nada, eu consigo se for um pouco adiante, falta apenas um pouco mais. Você planeja morrer antes de mim? As palavras de Júpiter ecoavam em sua mente enquanto ela tentava masterizar o novo feitiço. É óbvio que eu não quero morrer. No entanto, ela sabia que se não usasse cada pouco de fibra de sua vida, não seria capaz de alcançar aquele vampiro. Eu estou quase lá, falta pouco. Na guilda de mercenários, no quarto de Júpiter, os efeitos do sobrecarregamento mágico ainda não haviam sido curados completamente. Mas, por ela ter ignorado os avisos e usado muita magia, todo o seu corpo se estremecia. Então é isso que você sente, criança? Mesmo com toda essa dor, você ainda está tão determinada a se tornar uma maga? Mesmo que você precise morrer antes dessa idosa. Não é uma má ideia. Você me odeia mesmo tanto assim? Já não importa mais o quanto você odeia sua tola avó, ao menos para mim. Nos jardins da mansão do Lorde, em uma pequena área de combate, vultos passavam perambulando agilmente em combate. Desde o dia que perderam para Celendion, Lucas e Evangeline treinavam dia após dia. Lucas deveria ser capaz de penetrar nas defesas de Evangeline, enquanto ela deveria ser capaz de bloquear seus ataques. No início, as chances de vitória eram bastante similares, mas, a algum ponto, Evangeline começou a ganhar mais vezes. Isso porque Evangeline masterizou a sua intuição e começou a bloquear e evitar todos os ataques poderosos de Lucas. Eu consigo sentir, é como se todo o caminho a ser trilhado estivesse marcado dentro do meu próprio corpo.
Evangeline está ligada diretamente à sua linhagem, diante de sua habilidade definitiva, aquela que a família Fronteira cultivou por gerações. Agora, eu só preciso continuar avançando adiante, quando de repente uma luz resplandeceu diante de seus olhos. Evangeline foi arremessada com extrema brutalidade para longe. Ela olhou na direção de Lucas, espantada, e questionou: o que acabou de acontecer agora? Eu não consegui nem mesmo desviar usando minha intuição. Não, eu não pude ser capaz de sequer ver seu ataque. Lucas brilhava em uma aura embranquecida, emanando poder. Que tipo de ataque foi esse que você usou? Isso? Respondeu Lucas, e continuou: vamos chamar isso de meu desespero. No dia seguinte, o protagonista, acima da muralha, olhava à distância para o grande cenário apocalíptico que se desenhava. O céu tomava uma tonalidade de sangue avermelhado conforme as tropas avançavam. Atentamente, ele olhava e disse: eles estão aqui. Pelo monóculo, ele encarou a grande e imponente legião de vampiros em marcha e, em seu centro, Celendion, o impetuoso vampiro, acenava com a mão para ele. O protagonista rangiu os dentes em ódio e disse: você está morto, seu maldito. A todos os soldados. Em posição. Ao ouvirem suas palavras, todos ali brandiram suas espadas, fazendo um som metálico e estridente ao longo da muralha defensiva da encruzilhada. Enquanto muitos agitavam seus corpos, preparando-se para o combate iminente, outros rezavam pela proteção da humanidade e por seus entes queridos, os quais queriam tanto proteger dos horrores que permeavam aquele ambiente inóspito. Os soldados tremiam em tensão e horror, mas não se acovardavam diante das hordas de vampiros. O protagonista se virou para a escuridão que se erguia da poeira daquelas tropas e pensou: então essa é a armada de elite do Rei Vampiro. Ali estavam 970 ghouls sanguinários e pútridos, sedentos por suas presas. Logo atrás deles, havia 20 unidades dos sanguinários caídos, que há muito não bebiam sangue humano. Adiante, 7 vampiros de elite. Ao lado estava Alpha, general vampiro, e do outro, Beta, também uma general vampiro. E por fim, o próprio Lorde Vampiro Celendion, que comandava todas as tropas. Não há nada com que eu deva me preocupar, até porque a nossa armada humana também está presente. Ali estavam 300 dos mercenários do antigo Lorde Fronteira, homens fortes e experientes que muitas vezes passaram por incontáveis dificuldades. Sem falar em 900 mercenários que haviam sido recrutados para lutar nas linhas de frente, dos quais há tempos viviam lutando por dinheiro. Lily havia se juntado ao grupo de Marguerita para liderar os sacerdotes e feiticeiros. O esquadrão de Dion, focado em mostrar o seu valor. A unidade das sombras, de prontidão para as ordens do protagonista, e os velhos caçadores, homens experientes e sempre prontos para o embate. E ao centro de todos, o grupo principal do qual o próprio protagonista fazia parte, com o cavaleiro Lucas, a tanque Evangeline, o sacerdote e sniper Demian, e a grande maga Júpiter. Se atrevem a vir, seus malditos monstros. Foram em poucos meses, nós já matamos milhares de monstros e subjugamos diversos pisos da masmorra. Diferentes de vocês, que são monstros imortais, o seu reinado centenário irá ruir por nós, a elite dos humanos, aqueles que são novos, vivos e estão cheios de vida. Quem vocês acham que irá perder, seus malditos monstros? Os sanguinários cessaram seu movimento com um forte estrondo de seus pés no solo, fazendo a terra tremer. Eles aguardaram a ordem de seu comandante. As diversas centenas de criaturas malévolas continuaram a esperar com um brilho intenso no olhar. Eles estão se preparando para atacar. Todos vocês, tomem posição defensiva. Os homens armaram seus canhões, se preparando para o confronto que viria em breve. As centenas de canhões da muralha já estavam a postos. Enquanto isso, Celendion olhava com desdém para seus esforços, quando quebrou seu silêncio. Linha 1, avancem. Ao dar suas ordens, os ghouls imediatamente acataram. Com grande velocidade, eles avançaram pelo campo de batalha. Esse foi o início do 5º estágio, Onda 1, Level 20, ghouls gélidos, 300 unidades.
As criaturas avançaram prontas para destruir tudo em seu caminho, causando temor nos olhares dos bravos soldados diante de tal ferocidade. Eu serei muito breve, disse o protagonista. Iremos vencer. Um longo bramido dos homens intensificou os ânimos na muralha da encruzilhada. Eles estão chegando na zona da morte. Todas as tropas. Abrir fogo. Os canhões dispararam consecutivamente e o cheiro da pólvora se instaurou. Os sons continuaram ininterruptamente, até que as primeiras explosões aconteceram. Os ghouls, ainda em movimento, começaram a ser atingidos, e seus corpos pútridos eram despedaçados e lançados ao ar com violência. Os ghouls que avançavam foram instantaneamente transformados em cinza e poeira pela saraivada de fogo que os acometeu. Entretanto, nenhum dos soldados ainda demonstrou felicidade, pois o protagonista foi bem claro ao explicar a todos que esse tipo de ataque não seria suficiente para matá-los. Os corpos dos ghouls começaram a brilhar com uma luz avermelhada, acentuando o núcleo deles com essa energia. Seus membros em pedaços começaram a se desmanchar e voltaram a seus corpos com uma reconstituição insana. Isso porque as vidas dos corpos mortos retornavam a Celendium de imediato, e a seguir Celendium os trazia de volta à vida, fazendo com que seus corpos fossem regenerados. Todos os 1000 monstros compartilham da vida e sangue de Celendium, é um fenômeno zumbi possível para a armada vampírica. E para prevenir que isso continue a acontecer, nós precisamos alcançar o núcleo dessas criaturas, destruindo cada uma delas. Enquanto o fogo se desenrolava nas linhas de frente, Alpha comentou. Já faz algum tempo desde que nós invadimos os humanos, então até mesmo eu fiquei um pouco animado, mas isso está tediante. Eles estão conseguindo lidar conosco até que facilmente, não costumava ser assim das outras vezes. Será que pelo tempo que ficamos descansando as estratégias humanas foram melhoradas? Celendium permaneceu em silêncio. Beta sorriu em concordância quando Alpha continuou. Não, acho que seu crescimento não é tão grande assim, até porque eles nunca tiveram a experiência de lidar com uma legião de monstros. É bem possível que não tenhamos nem que lutar, meu lorde. Celendium apenas observou enquanto Alpha continuava a dizer. Se a unidade dos ghouls tiver sucesso em alcançar as muralhas, esses humanos não terão a menor chance de sucesso. Atualmente, são 1000 unidades da vanguarda vampírica. Entretanto, mesmo se morrerem, nós podemos continuar a lutar. E se um deles morrer em batalha, pode acabar se tornando um de nós. Enquanto ganhamos em números ao matar, para o lado humano é apenas derrota. A certo ponto, a vitória e a derrota já eram um efeito determinado. É por isso que as táticas para derrotar a armada vampírica precisavam ser executadas com precisão e à distância. Mas para as linhas de defesa humanas, isso era possível apenas assistir enquanto os ghouls assustadoramente se aproximavam. Ainda tem algo faltando, exclamou Celendium. Alpha, intrigado, questionou. Meu lorde? O que quer dizer com isso? Quero dizer que não deveria ser tão fácil assim. Acha mesmo que o homem que derrotou Orlok poderia ser morto tão facilmente? Talvez você tenha superestimado seu inimigo, meu lorde. Orlok foi morta por um mero canhão até onde eu sei. Talvez os humanos apenas tenham tido mais sorte ao matar aquela aranha. Bem, acho que veremos isso em breve. Vamos ver se esse foi um resultado de sorte dos humanos ou um resultado da grande engenhosidade de um homem. Os ghouls continuavam a avançar impetuosamente nas linhas de frente, até que o primeiro deles finalmente encostou na muralha. Eles alcançaram as muralhas, Vossa Alteza. Eles estão começando a subir. Celendium olhou de certa forma frustrado e questionou. Esse vai ser mesmo o seu fim, humano? Apenas flechas e canhões? Você está falando sério? Vai abrir mão desse seu forte com apenas isso? Foi nesse momento que... Agora! Gritou o protagonista. Os soldados, carregando caixotes com pilhas de corpos de suínos, os ergueram acima dos muros de contenção da muralha. Celendium olhou intrigado enquanto questionava o que estavam tramando. Os homens despejaram os corpos dos porcos muralha abaixo. Os corpos vieram ao chão e então Alpha, intrigado, questionou. O que é que esses humanos estão tentando fazer agora?
Os da espécie de sangue são monstros que estão em um estado constante de fome. Ghouls precisam de carne e vampiros precisam de sangue. Sem isso, eles deixam de existir. Esses malditos estúpidos! Bravejou Alpha. Quanto maior fosse o rank de um vampiro, mais eles conseguem suprimir seus instintos básicos. Por esse motivo, Ghouls não conseguem fazer isso. Eles simplesmente são canibais que consomem feito loucos qualquer resquício de carne e sangue. Parece que eles conseguiram atingir o ponto fraco de nossa armada. Esse cenário nunca sequer cruzou minha mente. É uma bela tática. Isso porque a guerra nos tempos antigos sempre botava mais ênfase na dignidade, mas no fim, isso não significa nada. Celendion sabia que eram apenas carcaças de porcos, e os Ghouls poderiam devorar todas elas em cerca de 10 segundos. Se esse for o único truque que você tem, então você não é capaz de fazer nada além de ganhar algum tempo. Nesse instante, uma grande explosão aconteceu perto da muralha, ecoando alto ao longe. Outro canhão? Você sabe que isso é sem sentido. Mas Celendion acabou surpreso e confuso. Eles não estão retornando para mim. Meu lord? O que você quer dizer? Não tenho certeza de como ele foi capaz de fazer isso, mas 300 deles, seus núcleos foram completamente destruídos. Funcionou! Disse o protagonista ao ver a pilha de corpos abaixo. Eles não irão mais se levantar. Nós erradicamos essas criaturas vis. Celendion, você faz ideia de como eu quebrei meu cérebro pensando nas táticas que usaria contra vocês, seus malditos sanguinários? Durante o tempo de exploração na masmorra, o protagonista formulou um plano para destruir os núcleos da espécie de sangue. Colocando em termos simples, depois de esfaqueá-los no estômago com uma espada de prata, você precisa atacá-los com magia. Infelizmente, esse processo lento é impossível de ser feito com cerca de 1000 Ghouls. É por isso que um plano foi formulado. Eles encheram as carcaças com equipamentos de prata, restos desses fragmentos e pólvora, e as jogaram ali como iscas. Em seguida, realizaram um ataque mágico poderoso. Assim, tudo acabaria. Mas como os poderes dos magos devem ser preservados para serem usados contra os vampiros que viriam a seguir, ali estava o canhão, aquele que trouxe a primeira vitória dos humanos. Um artefato especial feito com todos os nossos núcleos de mana rank SR, um canhão de mana. Ele parece estar funcionando bem, e isso são ótimas notícias. Parece que vocês entenderam sua situação agora, seus malditos sanguinários. Nós nos preparamos para uma caralha do nosso lado também. De propósito, eu deixei os inimigos se aproximarem sem infligir um dano direto neles, sabendo que não seria efetivo. Nós os atacamos continuamente com canhões normais. Isso porque, se tivessem suspeitado de nossos planos, eles teriam mudado de curso para se adaptar a essa estratégia. Mas, como esperado, eles foram inocentes e continuaram a avançar até a muralha. Onda 5. Contagem de mortes, 300 unidades. E assim, conseguimos destruir 300 dessas criaturas com um único tiro. Então, o que você fará agora, Celendion? Em um instante, a armada vampírica perdeu 30% de suas forças. Qual será o movimento da segunda onda dos inimigos em uma situação como essa? É isso mesmo. É assim que deveria ser. Assim, eu posso aproveitar a luta também. Como esperado, eles logo enviaram a próxima onda. Diversas criaturas avançaram impiedosamente, vindo em um ataque frontal direto, mesmo depois de termos lhes mostrado nossa estratégia. Se é assim que vocês vão agir, então eu vou simplesmente incinerar a todos. Sejam bem-vindos ao seu fim. Mirem o canhão com pólvora de prata. Os homens começaram a agir após suas palavras, e ele continuou: fogo. Acabem com esses bastardos. Os canhões dispararam e as balas choveram sobre as criaturas sanguinárias, com explosões acontecendo em sequência. Estes canhões foram preenchidos com fragmentos de prata e pólvora, tornando as balas especiais de prata. Estão começando a se regenerar. Velhos caçadores, essa é a sua deixa. Mostrem o poder de sua grande experiência.
Ordem recebida, meu lorde, disse Júpiter enquanto segurava o artefato dos gritos em sua mão, que causaria debuffs de medo ao atingir grandes quantidades de ataques mágicos, resultando em mortes de inimigos. Esperei tempo demais para subir ao topo dessa muralha novamente. Às suas costas estava uma clériga que aplicava sua magia de regeneração, ajudando Júpiter a permanecer na batalha por mais tempo. Irei mostrar a eles que eu, Júpiter, ainda tenho um longo caminho pela frente. Ela carregou seu poder mágico elétrico na esfera, que começou a se sobrecarregar. O céu trovejou e, em seguida, fortes relâmpagos desceram dos céus com extrema violência, atingindo as criaturas no campo de batalha e causando grandes explosões. Os ghouls, já cobertos de poeira e fragmentos de prata, foram queimados até seu núcleo, mas os que sobreviveram continuaram avançando. Burnout, você está pronta para fazer seu trabalho? Pode deixar comigo, Vossa Majestade. Vou fazer todos eles se incendiarem. Muito bem, então não erre nenhum deles, queime até o último. A rajada de flechas incendiárias sobrevoou a muralha, caindo e explodindo nas criaturas que se aproximavam rapidamente. As flechas de prata, combinadas com a magia explosiva, foram muito efetivas. Em poucos instantes, após o bombardeamento mágico de Júpiter e as flechas de prata de Burnout, toda a onda de ghouls foi completamente dizimada. Restavam apenas alguns ghouls e os sanguinários caídos. Esses malditos sanguessugas têm um corpo muito mais resistente e continuam avançando sem parar. Demian, é a sua vez. Sim, senhor. Tome conta desses 5 sanguinários caídos, mas não se sobrecarregue. Sim, eu farei isso, meu lorde. Vou acabar com eles. O protagonista percebeu que os movimentos de Demian estavam mais precisos e se perguntou se isso estava relacionado a um treinamento recente. Demian disparou sua flecha, que voou da fortaleza até seu alvo em movimento, e em seguida diversas outras flechas atingiram seus alvos em zigue-zagues, com extrema precisão. Ótimo, parece que está resolvido. O protagonista parabenizou Demian pelo bom trabalho e pensou que, em poucos segundos, ele executou o pedido rapidamente. Decidiu deixar Demian descansar, pois precisaria dele adiante. Ótimo trabalho, Demian. Descanse por hora. Sim. O protagonista sabia que a clarividência de Demian mudou completamente o jogo, que poderia estar perdido a essa altura. Ele ordenou que derrubassem mais carne dos porcos para finalizar as criaturas, dizendo que seria suficiente para lidar com os remanescentes. Arqueiros, em posição. As criaturas começaram a comer a carne, então o protagonista ordenou abrir fogo. As flechas rapidamente voaram nas criaturas. Canhão de mana. Fogo. Oblitere todos eles. O disparo do canhão explodiu em um enorme clarão azul novamente. A segunda onda continuou fácil até então. Restavam 5 sanguinários caídos que escalavam rapidamente a muralha, mas eles não tiveram tempo para atacar, pois o grupo principal lidou com eles de forma ágil, destruindo seus núcleos com movimentos fatais. Com suas armas de prata, causando dano dobrado, negando defesa e reduzindo os efeitos de regeneração, eles se tornaram caçadores de vampiros. Parece que conseguimos lidar com um deles para cada um de nós. Então o vencedor terá um lanchinho à noite com Vossa Alteza, não é? O protagonista se questionou internamente se deveria dar sua opinião sobre isso. Então no meu caso, eu já tenho 5 pontos, exclamou Demian. O protagonista pensou que deveria tornar os lanches da noite livres dali em diante, permitindo que todos tivessem todos os lanches possíveis, desde que conseguissem passar por tudo que estava à sua frente. Primeiro, eles precisavam sobreviver à batalha que presenciavam. Celendion queria morrer. Ele estava cansado de sua vida eterna e queria pôr um fim a tudo isso, mas não queria simplesmente perder. Em vez de dar sua vida ao inimigo, ele considerava mais honrável terminar com sua vida por si mesmo. Portanto, ele não mostrava misericórdia aos inimigos, não os deixava ter uma simples vitória, mas uma luta justa, onde ele e seu inimigo colocariam tudo em jogo. Morrer dessa forma seria, pelo menos, aceitável. Essa era a morte ideal que Celendion queria. Enquanto assistia sua própria legião morrendo como insetos abaixo das muralhas da cidade, ele sentia pelas vidas que não poderiam ser recuperadas.
Senti as mortes escorrendo por seus dedos como grãos de areia. Já fazia séculos desde que Celendion aproveitará tanto sua própria frustração. Há quanto tempo eu tenho esperado por um jogo tão divertido como este? Vendo e compartilhando todas as vidas que ele passou tanto tempo guardando sendo jogadas no solo como lixo, esse jogo da morte, ele já havia esquecido que seria um desafio. Parece uma forma tão extravagante de gastar minha própria vida. Tenho sido paciente aguardando por um momento de tanta glória quanto este está me proporcionando. Estamos encantados por saber que você está aproveitando a batalha, meu lorde. Entretanto, ainda estou sendo um pouco tímido nas minhas próprias reações. A primeira onda foi completamente dizimada abaixo das muralhas. A segunda onda conseguiu alcançar o topo dos muros, mas ainda assim pereceu brevemente após esse feito. Mandem o restante avançar. Usem a vida deles para cavar nosso caminho, assim como sempre foi feito. Sim, meu lorde, sua vontade é nosso comando. Terceira onda. Preparem-se. Em frente. Sigam adiante e construam um caminho de gelo e corpos. O protagonista pensava que haviam conseguido superar a segunda onda e se questionava qual seria o próximo movimento de Celendion, pois ele já havia perdido 60% de suas tropas. Por acaso você está começando a se sentir nervoso? Quando o protagonista conseguiu alcançar o rosto de Celendion, tomou um susto. Seu sorriso maléfico era aterrorizante. Ele parecia estar se divertindo muito com toda a situação. Por que diabos esse carinha está parecendo feliz? Ele perdeu 60% de toda a sua armada, então por que ele está sorrindo a ponto de gargalhar? Eles estão em movimento, Vossa Alteza. O quê? Por quê? Eles não acabaram de testemunhar sua segunda onda ser completamente destruída? Será que ele não percebe que está marchando sem rumo? Inevitavelmente, ele expõe sua armada aos nossos ataques. Por que está usando as mesmas táticas? É quase como se estivesse pedindo para morrer. Por que ele está pedindo tão desesperadamente para ser morto? E por que corre com tanta vontade para uma armadilha de morte? Vossa Alteza! Eles estão se aproximando. Nos dê suas ordens. O protagonista encarou Lucas e pensou, ele está certo. Agora não é um momento ideal para eu ficar perdido em pensamentos. Unidades de artilharia. Iniciem o fogo, diminuam o movimento deles. Unidades de balistas, mesma ordem. Abram fogo. Todas as tropas acataram rapidamente e o cenário se intensificou com os céus preenchidos de projéteis. Burnout. Atire novamente assim que tiver recarregado. Ela prontamente se agilizou com seus projéteis, e com uma nova saraivada de fogo, preencheu os céus com um tom avermelhado. As criaturas vorazes perceberam as explosões se iniciando, e alguns grandes ghouls grunhiram alto, começando a correr com alta velocidade. Os grandes espécimes pisaram forte no solo e, com sua enorme força, se lançaram adiante, usando seus corpos para interceptar as flechas explosivas em pleno ar. O protagonista ficou completamente estupefato com a reação das criaturas outrora ditas como estúpidas. O que são essas coisas? A terceira onda estava repleta de ghouls estupidamente grandes e fortes. Inicialmente, eles eram do tipo tanque, bloqueando as flechas de prata com seus próprios corpos. Eles não duraram muito, logo explodiram em múltiplos pedaços no ar, mas os ghouls abaixo deles não tomaram muitos danos. Em seguida, estavam os ghouls do tipo ágil, que, com extrema velocidade, continuaram a avançar desviando dos projéteis que vinham em sua direção. Por fim, os tipos de bufer, as criaturas grunhiram alto em grande conjunto, fazendo um som aterrorizante, e conjuraram uma magia de fortificação de fúria em todas as unidades da terceira onda. Os ghouls, que antes marchavam em duas pernas, logo começaram a correr em quatro, aumentando drasticamente sua velocidade. O que diabos são todas essas variações de monstros? Isso é algum tipo de jogo de tiro zumbi. Por culpa desses monstros, seria necessário mudar as táticas usadas anteriormente. O protagonista, olhando para os artefatos mágicos, mandou que todos disparassem com tudo que tinham à disposição. Lily ordenou a todas as tropas que realizassem o ataque, e assim magias de fogo e de vento se combinaram,
causando grande destruição. No centro, o artefato de redução de movimento também havia sido ativado. Eles usaram até mesmo a torre automática de defesa, que estava em espera desde seu último tiro. Entretanto, não parecia ser o suficiente, as tropas continuaram avançando ferozmente através de todos aqueles ataques. O protagonista pensava que precisava de magia de amplo alcance naquele momento. Quando ele se virou para Júpiter, percebeu sua fadiga. Ele sabia que ela tinha atuado bem até agora, mas sua idade estava finalmente alcançando-a. Acho que não terei escolha, você precisará ir adiante, Júnior. Eu tive o sentimento de que minha vez finalmente chegaria, Vossa Alteza. Você ficará bem. O protagonista sabia que Júnior havia sido designada para um papel extremamente crítico nessa batalha contra os vampiros. Ele não sabia se ela seria capaz de lidar com os níveis de energia mágica que seria obrigada a usar. Não se preocupe, Vossa Alteza, eu já pensei que este seria um bom aquecimento para o que está por vir. Então só acho que devo pedir sua permissão. Muito bem, então você tem minha permissão. Espere, Vossa Alteza. Eu fui designada como atacante de área ampla, então por quê? Por ora, foque em se recuperar, Júpiter. Ainda temos um longo caminho até o fim dessa batalha. Mas... Burnout. Quanto tempo até a próxima saraivada estar pronta? Ela estará pronta em 1 minuto. Ótimo, assim que estiver pronta, vamos coordenar o ataque com Júnior. Enquanto se preparavam, as criaturas continuaram a avançar rapidamente. Elas chegaram aos muros com pulos altos e começaram a escalá-los com muita velocidade. Demian. Foque nos sanguinários caídos e se livre deles. Sim, Vossa Alteza. Lucas. Evangeline. E esquadrão de mercenários de Dion, se aprontem para o combate corpo a corpo. Não deixem nem mesmo um deles permanecer na muralha. Finalmente chegou a nossa vez. Vamos mostrar a esses monstros do que somos feitos. Só precisamos parar a movimentação deles, então não se sobrecarreguem e acabem se machucando, certo? Sim, senhor. O protagonista pensava que, mesmo sendo novatos, eles ainda tinham uma mentalidade adequada para se autopreservarem. Os monstros estão subindo. Bloqueiem eles. A criatura rugiu, e no momento seguinte um chute rápido voou em sua direção. Ótimo, 5 pontos. Evangeline o empurrou para fora da muralha, fazendo com que ele se chocasse com um outro na queda. Isso aí. Agora são 6 pontos. Não acho que você pode contar esse último, jovem senhorita. Esse vai contar como um único ponto, falou Lucas enquanto dava uma cotovelada na criatura. Pessoal, vamos também. Assim como nós praticamos. Todo o grupo de Dion fez uma barricada de escudos e avançou contra os ghouls. Tomando o impacto, o ghoul foi lançado muralha abaixo. Ótimo, eles parecem estar se saindo bem. Estamos prontos para atirar. Atirem imediatamente. Assim que o protagonista confirmou, as flechas choveram sobre os ghouls que avançavam impetuosamente, explodindo no solo. Agora, Júnior. A magia de Júnior fazia círculos leves com 3 elementos acima de seu cachimbo. Deixem-me mostrar a vocês como se usa um relâmpago. Após terminar essas palavras, o céu começou a se fechar rapidamente. Em poucos segundos, a chuva começou a cair, encharcando o solo e as criaturas que estavam ali embaixo. Logo, eles notaram que algo estava por vir. Um relâmpago majestoso percorreu o céu, um tom amarelado se fixou em meio à chuva, acertando com forte poder todas as criaturas que estavam molhadas abaixo da muralha. A água e o relâmpago são idealizados como um ataque combinado, tendo um efeito crítico quando usados contra os ghouls. Esse é o valor real de um mago elementar que pode manipular múltiplos elementos simultaneamente. Não sendo apenas poderoso com um único elemento, ele pode aumentar a eficácia de seus ataques ao utilizar múltiplos elementos. Enquanto olhava sua obra de arte tomar efeito, Júnior cobriu a boca enquanto tossia sangue, ainda assim demonstrando um olhar de satisfação. Ali estavam as 2 grandes magas, lado a lado. Júpiter ficou perplexo com o poder avassalador que Júnior acabará de desencadear, e por esse motivo não conseguiu ficar calado.
Muito bem feito. Isso espantou o Júnior, que não imaginava tal reação. O que foi que você disse? Júpiter se virou rapidamente para o lado, enquanto evitava contato visual. Júnior sorriu levemente, demonstrando contentamento com essas palavras. Ei, magos, guardem o drama familiar para mais tarde. Precisamos que vocês se foquem na defesa. Ainda temos um longo caminho pela frente. Os ghouls que já estavam escalando a muralha não foram pegos no raio de efeito da magia usada, então continuaram a subir. Corpos do crepúsculo. Sim, senhor. O protagonista não queria ser obrigado a enviar soldados ordinários para o combate corpo a corpo. Esses seriam soldados que têm uma taxa de mortalidade maior que a de personagens heróicos. É claro que essa também era uma razão estratégica, para que os da espécie sanguínea não ganhassem vidas extras. Mas, no fundo, era apenas porque ele não queria ver mais soldados morrendo novamente. Ele sabia, ele entendia, não existe um fronte de batalha sem sacrifícios. Os monstros estão subindo as muralhas. Eles são os últimos restantes da terceira onda. Matem todos eles. E assim foi dada a ordem para atacar. Como você ordenar, Vossa Alteza. Vamos destruir todos eles. O confronto se intensificou enquanto os homens estavam prestes a encarar de frente os ghouls. Alguns minutos depois, uma espada perfurou o crânio de um ghoul diabólico ainda vivo. O protagonista olhava para a pilha de cadáveres enquanto suas espadas voavam ao seu redor. Ele pensou, praticamente todos os sanguinários caídos e ghouls morreram. Ainda bem que não tivemos tantas casualidades do nosso lado. Atualmente, a maior parte da armada dos vampiros foi morta. Se continuarmos a manter nossas defesas nesse nível, podemos ser capazes. Vossa Alteza, disse Demi enquanto suava de tensão. Eles começaram a se mover. O protagonista olhou atentamente para a última onda que pairava sobre o campo de batalha. O Lorde Vampiro havia iniciado sua marcha.